O jornalismo de dados pode ser definido como a prática de obter histórias por meio da coleta, filtragem e análise de uma grande quantidade de dados obtidos, sobretudo, por mecanismos e sistemas de informação proporcionados pela esfera digital. Aos poucos, observamos a área ganhar espaço nas redações, ao mesmo tempo em que ela está sendo utilizada como uma ferramenta eficaz para evidenciar problemas estruturais da sociedade, que antes não tinham tanto respaldo dos números. Aqui, por exemplo, nos propomos a discutir de que maneira o jornalismo de dados pode ser um aliado fundamental para uma cobertura midiática de qualidade sobre os problemas sociais ainda acarretados pelo racismo, dentro de uma sociedade brasileira que, por vezes, insiste em ignorar ou deslegitimar a permanência da violência racial como elo estruturante de suas desigualdades. Na nossa primeira conversa, entrevistamos a professora Rosane Borges, doutora em comunicação pela Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo e autora de uma série de livros, entre eles a organização da antologia Espelho Infiel, em que pesquisadores renomados da área da comunicação brasileira discutem o lugar do negro na mídia do país. Rosane atualmente é professora associada do Centro de Estudos Latino-Americanos da USP e é professora da Universidade de São Judas. Aqui ela conversou com a gente sobre como a falta de compreensão do lugar do racismo como modus operandi da violência brasileira é o motivo pelo qual ainda temos uma cobertura noticiosa superficial do tema, como a imprensa que, apesar de ser detentora de vários números que evidenciam a urgência de discutirmos a questão racial no Brasil, ainda ignora esse debate quando apresenta seus dados para a opinião pública sobre a situação dos negros na sociedade, mas sem contextualizá-los. Olha, ainda, infelizmente, a gente pode dizer que é um viés ainda muito prismado, é muito enviesada a cobertura da mídia nesse quesito, porque a gente vê, quando a gente fala de imprensa e estereótipo, porque ainda essas coberturas elas são estereotipadas, porque elas já partem, primeiro, elas partem do senso comum em geral, né? Que a marginalidade tem cor, elas reiteram, de certa forma, um imaginário social sobre os desviantes da sociedade, né? Elas respondem esse apelo, e aí o que a gente vê? Qual é o drama quando a gente pensa mais no território da imprensa? É que a pauta ela já sai enviesada, porque muitas vezes a gente costuma julgar o profissional que vai fazer cobertura, a reportagem que ele poderia fazer diferente. E eu não estou querendo dizer que esse profissional ele não tenha que ser responsabilizado, tem. Mas tem um problema que é antecedente, é como as pautas elas são enviesadas nas redações. E aí é preciso que a gente pense a cobertura desde as sugestões de pauta, o que se quer divulgar, o que se quer falar, porque a gente pega hoje os dados sobre o extermínio da juventude negra, que são dados terríveis, né? A gente tem o número de jovens mortos no Brasil é superior em países em estado de guerra. Só que isso não é colocado na imprensa como um problema, primeiro, alarmante, estrutural e que interessa a todos, e que é responsabilidade do Estado. Mais do que responsabilidade, o Estado é culpado por essas mortes que continuam, né? Os autores dessas mortes continuam impunes. Então, a gente passa por, primeiro, um processo de banalização de todas as situações extremas. Segundo, a ideia também dos direitos humanos como direito de bandidos. A imprensa, o chamado jornalismo policial, foi um dos grandes, né, condutores dessa ideia rasteira, ruim, e não se discute, de fato, o problema da violência na sua estrutura. Então, como a violência ela é vista sempre no viés episódico, individual, a gente centra nos indivíduos. E, infelizmente, de fato, esses indivíduos são negros, os indivíduos, a maioria que comete fração. Quando a gente só pensa a violência a partir
do ato de quem comete a infração, a gente cria uma linha entre nós e os outros, essa linha é racializada. E é isso que a imprensa não consegue ver, ou vê de maneira enviesada. Então, eu diria que ela permanece alocando hierarquicamente, racialmente, as pessoas negras e brancas no seu lugar e dando às pessoas negras, principalmente aos homens e aos jovens negros, esse lugar do criminoso, do culpado. A minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com jornalismo policial e a culpabilização de jovens negros. Então, é uma coisa absurda o que se faz com os jovens negros. Agora, isso se dá porque também o judiciário pensa assim. Juízes pensam assim, o direito pensa assim, a justiça pensa assim. Então, a gente tem um sistema integrado que faz com que também a gente não tenha uma imprensa, eu diria, emancipatória. Teria isso como grande problema do jornalismo de dados. Por que ele surge? O jornalismo de dados ele só tem sentido se ele usar uma escala comparativa. Ele tenta chamar atenção para um dado que é alarmante e ele trabalha numa perspectiva da comparação. Ora, se a ideia é comparar, dizer que em determinado setor, determinada área, isso incide mais ou menos, é necessário que se diga que, do ponto de vista das relações raciais, a incidência vai ser maior sempre sobre mulheres e homens negros. Porque o jornalismo de dados, ao fim e ao cabo, ele tenta demonstrar a magnitude de um problema a partir, né, do escalonamento de números, numérico, e fazer isso numa escala comparativa quando toma como princípio anos, né, uma escala de décadas, de 5 anos. Ora, quando ele toma isso como uma prerrogativa fundamental, que tem que mostrar para o leitor perceber que realmente é mais grave, né, em comparação a 5 anos atrás, e ele desconsidera a questão de gênero e de raça, ele faz com que o próprio princípio do jornalismo de dados fique falho, né? Porque o jornalismo de dados é para isso. Ele serve para orientar o leitor, o telespectador, o internauta, para dizer de fato o problema que a gente está assistindo, lendo, realmente muito grave, porque a gente tem uma escala de comparação. Então, quando o jornalismo de dados ele deixa de considerar a questão racial de gênero como estruturantes e pensa apenas como nuances, muito também do que é o jornalismo de dados se perde, digamos, no seu papel de informar e dar ao leitor elementos para que o próprio leitor compare, né? Porque é para isso que serve o jornalismo de dados. Então, hoje, com tanto mais razão, o jornalismo de dados ele ganha uma importância, porque ele é um material, uma matéria-prima, digamos assim, que dá uma legitimidade para o relato jornalístico, no sentido que a gente tem a possibilidade de ter dados em contexto sobre determinada realidade, né? Agora, qual é o problema do jornalismo de dados quando a gente pensa a situação, por exemplo, do feminicídio, do racismo, do extermínio da juventude negra, da evasão escolar dos jovens brasileiros, né? Do problema da falta de desemprego dos jovens brasileiros? É que se, por um lado, eles conseguem mostrar isso em montanhas de números, e muitas vezes essas montanhas de números elas podem ser convincentes, persuasivas. Por outro lado, a análise desses números não nos levam a conclusões que os dados mesmo nos mostram. Exemplo disso é a reiteração, por exemplo, de que nós, homens e mulheres negras, mas ainda mulheres negras ganhamos menos no mercado de trabalho. E isso, né, tem muitos dados sobre isso, gráficos muito sofisticados, dados que pegam uma trajetória, hoje é muito comum no meio jornalístico, de 15 anos, dizer, olha, não se alterou. Agora, quando a gente vê a análise jornalística desses dados, não há nada que esses dados nos leve a dizer o que se tem no país é um problema do racismo e do sexismo junto. Então, se os dados não levam a isso, né, e aí eu concordo com você, muitas vezes o jornalista não avança porque ele quer manter a objetividade dos dados, mas, por outro lado, muitas vezes esses dados também eles não colaboram para incidir no problema que esses mesmos dados trazem.
E o que, que a gente tem? A gente tem o que se viu agora no mês de novembro, uma repetição, alguns dados, inclusive até reelaborados, mastigados de pesquisas anteriores, insistindo que mulheres negras ganham menos no mercado de trabalho ou que jovens negros morrem mais. Mas qual é, digamos, a grande contradição desses dados? É que os mesmos jornais que veiculam isso são os mesmos que insistem nos seus editoriais em dizer, por exemplo, que no Brasil não há um racismo. Então, veja, se a gente pegar o que é o jornalismo de dados hoje, em termos de análise, de apresentação de alguns diagnósticos, e, ao mesmo tempo, a persistência dos nossos chamados grandes órgãos de imprensa em recusar que o que estrutura o Brasil, as desigualdades, é o fundamento racial, um fundamento de gênero, é a transfobia, isso revela que, de certa forma, esses dados não estão sendo, a gente sabe que existe um posicionamento político, mas que esses dados eles não alcançaram um patamar de onde que eles deveriam alcançar. Aí que eu acho que é o problema do jornalismo de dados. Empaca, mostra dados, mas a leitura disso fica muito no campo sociológico, né, no campo antropológico, no campo da ciência política, e mais fundamentalmente do ativismo político, né? Que o papel do jornalismo não é produzir conhecimento. Isso a gente sabe, né, como profissionais da comunicação, eu também sou jornalista, e a gente tem outras áreas, como a sociologia, que produzem insumos para análise, né, para ofertar, inclusive, para o jornalismo, isso é verdade. Agora, por outro lado, a gente tem, no Brasil, uma imprensa que ela sempre opinou e manteve sua posição naquilo que interessava, né? Então, essa ideia, porque eu acho que o problema com a questão racial, a questão das desigualdades, a questão de gênero, vem muito, a nossa imprensa, ela vem muito ainda com uma ideia, embora essa ideia se desgastou muito, primeiro, com o mito da democracia racial, que hoje se mostra uma falácia, igualdade para todos. Então, o que movia e o que move ainda parte da nossa imprensa é que as nossas desigualdades se dão pela questão de classe, da pobreza entre ricos e pobres, né? Então, pensar essas questões, que não são questões menores, que hoje são chamadas de questões identitárias, como a questão racial e de gênero, também teve muita resistência por uma tradição também teórica no Brasil, que ganhou legitimidade nos últimos 50 anos. Agora, por outro lado, também a gente tem uma crítica ao que a gente chama da teoria social, é que hoje ela foi muito lenta nessa mudança socio-racial. Se a gente pegar quem muito contribuiu para uma mudança discursiva no Brasil no que diz respeito à questão racial, foi uma instituição chamada Movimento Negro Brasileiro. E também os institutos de pesquisa como o IPEA, né? Porque o IPEA, até a década de 90, ele era um instituto muito fechado. A partir da década de 90, o IPEA ele passa a ser uma fonte privilegiada de mensurar e de mencionar o que são as desigualdades do Brasil, os índices de pobreza, o IPEA e a PNAD. Eu acho que esses dois institutos de pesquisa, o Movimento Negro Brasileiro, eles foram responsáveis nos últimos 20, 30 anos a reposicionar o debate. E a academia, de certa forma, teve que correr atrás do prejuízo. A sociologia, por exemplo, né, porque a gente sabe que o tempo da academia é um tempo mais lento, né, o tempo da pesquisa, o tempo da reflexão, mas mesmo sabendo desse tempo, ela também, digamos, deixou muito a desejar em termos de pensar o social, de pensar o tempo presente. E aí eu vejo que, digamos, nesse campo entre a teoria, o jornalismo, o movimento negro, a gente foi construindo outro discurso no Brasil, porque o que chama atenção se tem não só um discurso, mas a prática, os dados da morte de jovens negros, a violência obstétrica em relação às mulheres negras, a pobreza maior entre a população negra, né? As taxas de mortalidade, enfim, a gente, para onde quer que a gente olhe, a gente vê que existem números inequívocos que atestam de fato que o Brasil tem racismo. Acho que o que fica aí como grande desafio é porque é uma resistência da comunicação brasileira, particularmente da imprensa, em admitir isso, né? Porque ela não será parcial, porque os números estão aí.